Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão bem? Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Enquanto você abra sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 3, eu louvo a Deus por mais uma vez estar aqui com os irmãos nesta quarta-feira maravilhosa. Estar aqui nessa casa para mim é um tempo de honra, é um tempo de alegria. Viemos no domingo pela manhã, né? Foi maravilhoso. Eu vejo que tem alguns irmãos que não estavam. Para mim é sempre uma honra falar ao coração dessa igreja, ao pastor Ivo, ao pastor Eliezer, a toda a liderança dessa igreja. É recíproco a minha vinda aqui. Toda a liderança de vocês, quando vai lá na nossa igreja, nos serve. Sempre somos edificados, norteados. O Senhor tem nos dado direções. E estar aqui é como estar em casa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então tá bom. Glória a Deus. Eclesiastes. Eu vou evitar de ficar falando muito, senão eu esqueço que eu estudei. Aí a gente resume os agradecimentos e parte logo para a palavra. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: para tudo, há o que, irmãos? Há um tempo. Diga glória a Deus. E um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para destruir e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar, tempo para espalhar pedras e um tempo para ajuntar pedras, um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Passamos por esse tempo. Um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar, um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter em silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para guerrear e um tempo para paz. Um tempo para guerrear e um tempo para paz. Aleluia. A tradução de alguém fala diferente da minha aqui? Como que a sua fala, meu irmão? A última, só o último, o versículo de número 8, só o versículo de número 8. Ok. É a mesma, a intenção é a mesma. Irmãos, com a Bíblia aberta, feche os seus olhos. Pai, te louvamos. Eu quero estender a oração do teu filho e pedir ao Senhor para que o Senhor fale de forma profunda em nossos corações. Deus, não porque nós estamos aqui, mas é porque é um desejo do teu coração em se comunicar
com a tua igreja, e nós viemos aqui por causa do Senhor, nós estamos aqui por causa do teu nome. A prioridade é ouvir, e ouvir o Senhor muda tudo. Ouvir a sua voz nos transforma, nos direciona, nos liberta. E nessa noite eu oro pedindo para que o Senhor fala conosco, Pai. Enquanto o Senhor fala, encontra e acha liberdade no nosso meio, de curar, de sarar, de restaurar, de transformar, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar, irmãos. Se eu pudesse colocar um tema nessa pregação, eu colocaria encerrando as fases, encerrando processos, encerrando temporadas. Por quê? Porque o texto de Eclesiastes, ele vai dar esse discernimento para quem tem Deus como seu Senhor, e para quem entende que é servo desse Senhor. O escritor ao Eclesiastes, ele vem definindo a vida, definindo processos, etapas, temporadas, estações, tudo por causa do tempo. Então, a importância dos encerramentos, das fases, ela precisa estar pulsando em nossos corações. Por quê? Porque quem pratica esse princípio de encerrar as fases, quem tem esse princípio de encerramento de temporadas, encerramento de situações, ele sempre vai experimentar, ele sempre será alcançado pelos projetos e pelos planos de Deus em sua vida. Por que a importância precisa ser uma prioridade no nosso coração em encerrar as fases? Porque quem tem esse princípio, ele sempre será alcançado pelos planos de Deus, pela vontade de Deus, e não ao contrário. Não sou eu quem vou correr atrás dos planos de Deus, não sou eu quem vou alcançar os planos de Deus. Se eu encerro as fases, se eu encerro as situações, se eu encerro as temporadas, sim, são os planos de Deus que vai me alcançar, que vai me tomar. Então, quando entendemos esse princípio, nós estabelecemos Eclesiastes capítulo 3. De que forma? De forma dividida em períodos de 10 anos. Dividida em períodos em que no decorrer da vida nós vamos desenvolvendo, vivendo, enfrentando, desenrolando dentro desses períodos. Eu não vou me deter dentro dos períodos porque é longo, mas a nossa vida, dentro de Eclesiastes capítulo 3, a nossa vida do zero até a morte, ela é composta por 10 períodos. Dividido em ciclos de 7 anos. Isso significa que dos 0 aos 7, dos 7 ao 14 e por aí vai, cada ciclo de 7 anos vivemos estações, vivemos temporadas, vivemos períodos. Dentro desses ciclos precisamos encerrá-los. Precisamos ter a sensibilidade de compreendê-los em finalizá-los. Então, a nossa vida ela é composta por esses 10 períodos, divididos em ciclos de 7 anos. Quando praticamos esse encerramento, quando honramos esses princípios, Deus ele se alegra, porque ele percebe não a vontade, mas ele percebe
a intenção do nosso coração em sempre querer viver uma nova temporada, em sempre querer viver uma nova estação, em sempre querer viver algo novo da parte dele. Por quê? Porque Deus ele não nos fez para ficar parado dentro de um período, mas o Senhor ele nos fez para que nós possamos continuar de glória em glória, de vitória em vitória. Você nunca vai ver a igreja indo de derrota a derrota. Você nunca vai ver a igreja indo de perca a perca. Você nunca vai ver a igreja indo de choro a choro. Você nunca vai ver a igreja indo de lágrima em lágrima. Você sempre vai ver a igreja indo de lágrima a sorriso, de perda e ganha. Entende? Então essa é a motivação do coração de Deus para que nós honramos esse processo de transformação, esse processo de crescimento, esse processo de expansão do seu reino. Bom, partindo desse princípio, existe um texto na Bíblia em que Jesus vai pontuar essa prioridade em compreender o tempo, em honrar o seu tempo, em entender o seu momento. E partindo disso, conhecendo o seu tempo, honrando o seu momento, encerrando as suas fases, Jesus ele vai estabelecer algumas ações, algumas atitudes que nós precisamos ter ao encerrar as fases, ou dentro desse processo de encerramento, ele vai nos mostrar algumas virtudes. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia um pouco mais no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 1. Vocês estão aí? Glória. Evangelho, capítulo de número 15, versículo de número 1. Irmãos, eu tô indo assim, mas eu tô com o corpo todo arrepiado. As minhas costas estão arrepiadas, os meus braços estão arrepiados. Há uma graça de Deus aqui no nosso meio. Há uma unção de Deus sendo liberada dentro desta casa. Oh Deus, Tu és fiel. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Jesus. O Senhor é adorado, o Senhor é louvado, o Senhor é grande, o Senhor é santo. E não há outro além de Ti, ó Pai. Tu és poderoso, muda a nossa mente, muda a nossa vida, muda o nosso coração para que alcançamos a perfeita e boa vontade do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. E todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Bom, o que Jesus está mostrando para quem o ouve? É que existe um tempo determinado para quem foi plantado. Existe um tempo determinado para quem foi estabelecido, para quem foi colocado. E dentro desse tempo, Jesus está mostrando a definição do que Eclesiastes capítulo 3 está falando. Você foi plantado. Se você foi plantado, quem te plantou não esqueceu de te regar. Quem te plantou não esqueceu de te adubar. Quem te plantou não esqueceu de te regar, de te adubar, e um dia vai voltar para ver teu crescimento.
Se volta para ver o teu crescimento, existe esperança de que no teu crescimento frutos acontecerão. Jesus não vai definir a importância do fruto, mas Jesus ele vai definir a importância do tempo. Porque o tempo vai determinar a estação correta em que aquilo que foi plantado está vivendo. Você não pode dar fruto na estação errada. Você foi plantada na estação certa, no tempo certo, no dia certo, no ano certo, para dar fruto no tempo certo. Então olha o que Jesus está dizendo: se não der fruto, você vai ser cortado. Ele não está dizendo que a árvore será cortada. Ele está dizendo que um ramo, uma parte, um galho, uma extensão daquilo que existe será podada, será cortada. Engraçado que a gente costuma podar as coisas quando as coisas apodrecem. Engraçado que Jesus não está falando que o galho deu fruto podre ou com bicho. Jesus só está especificando e definindo uma coisa: se o tempo em que você foi estabelecido e chegou a época de não dar fruto e não deu, vai ser arrancado, vai ser cortado. Por quê? Porque provavelmente isso que não está dando fruto está roubando energia em excesso da matriz, está roubando energia em excesso da árvore. Já que passou o período de se dar fruto e não deu, corta. E o que deu, sobra para ele também. Por quê? Porque a prioridade não é o fruto, a prioridade é a estação, é o tempo, é o momento. Então, deu fruto, arranca, limpa, tira. Para quê? Para matar? Para ficar feio? Para se tornar infrutífero? Não. Para que dê mais. Ele dá fruto, mas ao dar fruto, o agricultor está dizendo: tira. Por quê? Porque se está dando mais fruto, é sinal de que mais fruto ele pode dar. Então eu limpo para que você não fique em excesso, mas que os seus frutos ele vêm temporariamente no tempo correto. Porque se eu não arranco os frutos no tempo correto e você permanece dando frutos, você se sobrecarrega. Jesus é lindo. Então eu limpo, eu tiro para que o seu potencial se estenda um pouco mais. Eu tiro para que a sua capacidade amplie um pouco mais. Eu tiro para que a sua força se estenda um pouco mais. Eu tiro não para te matar, nem para te envelhecer, mas eu tiro para que haja um pouco mais de resistência. Eu tiro para que haja um pouco mais de força. Eu tiro para que você não fique muito sensível na primeira colheita. Eu tiro, porque enquanto eu tiro você fica mais robusto. Eu tiro, enquanto eu tiro você fica um pouco mais grosso, um pouco mais forte. Ficando um pouco mais forte você suporta mais, você aguenta mais, você carrega mais. É por isso que a graça de Deus ela é uma multiforme graça. Por quê? Porque Jesus ele não nos chamou para dar um fruto, ele nos chamou para desenvolver os frutos. Eu posso não conseguir amar como Jesus amou, mas eu consigo perdoar como ele perdoou. Eu posso não conseguir alcançar a plenitude da felicidade, mas eu me contento com aquilo que eu tenho. E ao longo dessa caminhada, as coisas vão se desenvolvendo. Ô irmão, trabalhador autônomo é uma benção. Eu machuquei o dedo ontem. E aí de tanto movimento, a gente acaba voltando a sangrar de novo. Deixa eu fazer um curativo aqui. Isso é coisa de peão, viu, irmão?
espião que está aí na obra sabe, né? Então, dentro desse processo de crescimento, estações, Jesus ele sempre vai fazer isso. Na primeira frutificação, no primeiro sinal de que eu estou no tempo certo, ele sempre vai me esticar. Ele sempre vai me fazer viver coisas extraordinárias e vai me levar a fazer coisas extraordinárias. Aí, meu irmão, deixa aqui. Deus abençoe. Então perceba que olhando para essa videira, aquilo que não dá fruto, aquele que dá fruto, aquele que é cortado, aquele que é limpo, aquele que lhe é tirado, perceba na nossa vida, nós vamos olhar para dentro da gente, na nossa caminhada cristã, na nossa correria, no nosso dia a dia, nós vamos perceber áreas na nossa vida que vai se identificar com o que Jesus está falando. Em algumas áreas da nossa vida que talvez a gente não tenha tempo para parar e estudar e analisar, nós vamos perceber Jesus querendo acessar essas áreas, para quê? Para que não só as nossas ações, mas a nossa mente, pensamento também sejam transformados, também sejam mudados, também sejam alcançados pelos planos de Deus, pelos projetos de Deus. E para isso existem 3 áreas da nossa vida que nós precisamos não só encerrar, mas que ao encerrar nós temos dificuldades nessas fases, nessas áreas da nossa vida. Temos dificuldades de encerrar algumas fases por causa dessas 3 áreas da nossa vida, nós não conseguimos encerrar. Por quê? Porque existem 3 esferas que a gente trava, que a gente garra. Quando a gente chega no último ano do ciclo de 7 anos, a gente garra, a gente trava. Por quê? Porque em algumas áreas da nossa vida existem coisas que estão nos paralisando, nos travando. Então, para eu poder exemplificar isso melhor e partir para a aplicação, eu quero exemplificar aqui de forma prática a respeito da roseira. Quem aqui já viu roseira? Pé de rosa. Quem aqui tem um em casa? Tem um. Quem aqui não tem, mas sempre quando vai na casa de alguém quer pegar a rosa? Estou entendendo, Jesus. Pois bem, você já percebeu que a roseira, a beleza dela está na rosa que ela produz, está na flor que ela produz, e se a gente parar para perceber, a gente vai ver que ela produz mais espinhos do que rosa. A beleza não está no que ela produz em excesso. A beleza está no que ela produz na essência, que é a flor. Você nunca vai ver alguém indo para um pé de rosa pegar os espinhos. Você sempre vai ver pessoas indo para um pé de rosa procurar a flor, pegar a flor. E perceba que na nossa vida não é diferente. Assim como uma roseira, na nossa caminhada cristã nós temos o hábito, nós temos o costume de sustentar vários espinhos, de desenvolver, de produzir espinhos que nem a gente consegue sustentar. Nós temos o hábito de criar várias coisas, nós temos o hábito de produzir muitas coisas de que não é necessário produzir. Não tem necessidade de criar tantos espinhos da forma como a rosa cria, mas ela cria por causa da natureza dela. E da nossa caminhada cristã, nós também, parece que a gente faz isso. A gente prefere gastar muito tempo em coisas que não é essencial. A gente prefere gastar mais tempo em coisas que não é prioridade da essência. Mas dentro desse gastar tempo, produzir muita coisa, as coisas belas que refletem Jesus, elas sempre aparecerão.
Então, dentro dessa produção em excesso, dessas muitas coisas que a gente cria, nós precisamos parar e focar a nossa energia, focar a nossa força, estabilizar, focar o nosso coração naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é o essencial, naquilo que realmente atrai a atenção das pessoas. Por quê? Porque quanto mais rosa tiver nesse pé de rosa, mais pessoas vão querer acessar essa árvore, essa planta. Quanto mais rosa tiver nessa planta, mais pessoas vão querer colher rosas ali. Quanto menos rosas tiver, irmã Maria já passou, eu não vou passar não. Até vi lá na casa do pastor Ivo, ela era muito bonita, mas Janete já foi lá, né? Deixa. Acabou. Entende o que eu estou falando, irmãos? A nossa caminhada cristã também é da mesma forma. Às vezes criamos tanta coisa, produzimos tanta coisa, gastamos energia com tantos botões, com tantos espinhos, que quando chega o tempo, a época, a estação de produzir a essência, a rosa de Saron, em nós, em nosso testemunho, em nosso caráter, quando chegamos, podemos produzir uma parte dessa essência, mas não a plenitude de quem Ele era em nós. E isso nós precisamos fazer um diagnóstico de nós mesmos e olhar que o problema não está em a essência não sair. O problema está aqui na planta, a energia não está chegando o suficiente para colocar essas rosas para o lado de fora. E é aqui que a gente precisa fazer essa leitura e tirar a energia dos botões e colocar a energia na essência, para que dentro da essência flores aparecem, frutos aparecem, coisas aparecem, resultados aparecem, espelhos de Jesus aparecem, reflexos da glória de Deus aparecem, atributos de Deus aparecem no nosso testemunho, presença de Deus se manifesta através da nossa vida. Para isso é necessário que a nossa energia seja específica e em coisas específicas. Bom, quais coisas na nossa vida precisa ser podada para que fases se encerram? Quais coisas nós precisamos finalizar e quais coisas nós precisamos podar? Você nunca vai conseguir encerrar uma estação de uma primavera sobre a vida de várias plantas que florescem, se você não entender a próxima estação que está chegando. Se a poda que você faz, se for uma poda muito intensa, ela vai morrer na próxima estação. Ela não vai aguentar a próxima estação. Se você entende a estação em que ela está vivendo, vocês estão me compreendendo, irmãos? Sim ou não? Se você compreende a próxima estação e a estação que ela está vivendo, você sabe a poda correta e o que você pode podar nessa planta. Na nossa vida é da mesma forma, do mesmo jeito. E qual que é a primeira área em que nós precisamos podar, trazer esse corte, trazer isso? Perceba que quando Jesus está falando tanto da videira e quando eu falo da roseira, tudo se estabelece, tudo o que governa, tudo o que define é o tempo. Eclesiastes vai dizer, existe um tempo. Tempo. Quando ele diz existe um tempo, nós precisamos honrar isso. Por quê? Porque se o tempo é uma esfera, é uma área da nossa vida que a gente precisa governar, nós precisamos descobrir o que é que anda roubando o nosso tempo. Vocês estão aí? O que é que anda tirando o nosso tempo? O que anda pegando na mão do nosso tempo? Para que nós descobrimos o que anda roubando o nosso tempo, nós precisamos descobrir o do porquê temos tempo. Você tem tempo para quê, meu irmão? Por que você acha que Deus te deu tempo? Por que você acha que Deus te deu horas, dias, anos?
Por que você acha que Deus te deu segundos, minutos? O tempo foi feito para a gente viver. O tempo foi estabelecido para que nós vivamos, para que nós procriamos. Você só tem vida porque você tem tempo. Você só tem tempo porque você só tem vida. Então eu preciso, dentro do meu tempo, descobrir na minha vida o que anda roubando o meu tempo. Porque se eu creio em um Deus que me deu uma vida, e a vida é para a glorificação do nome dele, tudo que rouba o meu tempo para a glorificação do nome dele, eu preciso identificar e podar. Por quê? Porque o tempo ele não leva desaforo. Por isso é necessário aproveitar bem cada período de cada tempo. Existe tempo de crescer, existe tempo de aprender, existe tempo de evoluir. Vai chegar um tempo em que a gente não cresce mais. Vai chegar um tempo em que a gente vai ter dificuldade de aprender. A gente até tenta, mas ensina inglês para uma criança dessa. Aprende com 1 mês, 2 meses. Já está falando rap to who, you to why, no way. Agora pega um cavalão velho de 27 anos. Senta na cadeira, vem cá, vou te ensinar gramática nisso, não sei o que lá, e papacá. E vai travar, vai levar 4, 5 anos. Entende o que eu falo? Então, para que eu honre esse tempo, para que eu usufrua desse tempo, eu preciso identificar o que é que anda roubando, o que é que anda esgotando. Por quê? Porque se eu tenho um tempo para crescer, aprender, evoluir, no dia que chegar o tempo em que eu parei de crescer, em que eu deixei de aprender, o tempo da evolução vai me cobrar o que eu aprendi, o que me fez crescer, e o tempo da evolução. Não é um tempo que me faz crescer fisicamente, mas é um tempo que me faz crescer de forma mental, de forma na graça de Deus, de forma sentimental, de forma emocional, de forma espiritual. A evolução, ela acontece quando eu passei pelo tempo do crescimento, pelo tempo do aprendizado, e agora chegou a hora de transformação. Chegou um tempo, não, eu só consigo crescer 1,70 m. Toma vitamina, toma anabolizante, toma o que quiser, não vai passar disso. É isso aí, pronto, acabou. E a gente que é ser humano, a gente vai para a academia, corre, faz tanta coisa, querendo crescer mais, sendo que o nosso espírito não está crescendo, não está querendo, não está pulsando, não está nos exigindo um crescimento físico. Ele está nos exigindo uma metanoia, um crescimento espiritual, um crescimento emocional, um crescimento sentimental, uma ampliação de mente, uma ampliação de visão, uma ampliação de emoções, uma ampliação de coração, uma ampliação de atitude. É esse crescimento que Deus, Ele sempre faz. Mas para isso, a gente precisa descobrir o que é que anda roubando o nosso tempo, o que é que anda pegando o nosso tempo. Você precisa entender qual é o seu tempo que você está vivendo. A vida que você vive é a vida que você escolheu. A vida que você escolheu, você precisa encaixar dentro desse tempo. Você precisa sincronizar com esse tempo. Que tempo é esse? O tempo de Deus.
a hora de Deus, o momento de Deus, o tempo oportuno de Deus. Você precisa compreender que a vida que Deus te deu é o tempo estabelecido para você usufruir. Já percebeu que quando pessoas estão sendo assaltadas, você já percebeu que quando pessoas estão perdendo seu tempo, elas se embolam no meio do caminho, elas dormem quando deveriam estar acordadas, elas estão acordadas quando elas deveriam estar dormindo, elas trabalham quando deveriam estar descansando, elas descansam quando deveriam estar trabalhando. Por que isso? Porque estão perdidas no tempo. Pessoas perdidas no tempo, elas se machucam demais. Pessoas perdidas no tempo, elas se cansam demais. Pessoas perdidas no tempo, é tempo de se alegrar, ela está chorando. É tempo de choro, ela está se alegrando. É tempo de se consertar, ela está bagunçando. É tempo de bagunça, ela está tentando arrumar. Por quê? Porque está perdida dentro do tempo. É tanta coisa que anda roubando o tempo. Pode falar? Ué, não? É tanta coisa que anda roubando o nosso tempo. Netflix, televisão, informação, rádio, tantas outras coisas, jornal, novela, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tanta coisa que anda roubando o nosso tempo. O tempo é de oração, é de jejum, é de consagração, é de leitura da palavra. É de firmar os pés, é de firmar as estacas, é de aguentar o temporal, é tempo de aguentar a onda, é tempo de aguentar a pancada, é tempo de ser perseverante, é tempo de ficar firme, é tempo de aguentar a pancada, é tempo de resistência, é tempo de adoração, é tempo de permanência. Não, mas é porque não, é para permanecer. Não, mas é porque eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Não, é tempo de permanecer, é tempo de prevalecer, é tempo de aguentar, é tempo de suportar, é tempo de você resistir. Resista, persista, aguenta. Por quê? Porque é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que foi se estabelecido. Se a gente sai de dentro dessa esfera e quer viver o tempo de ataque, o tempo de contra-ataque, vai ser ferido, vai ser atacado em dobro, vai ser ferido, vai ser maltratado, vai ser envergonhado, vai ser maldito, vai ser blasfemado. Por quê? Porque perdeu a noção do seu tempo. Para tudo há tempo. Se descobrimos o que está roubando o nosso tempo, então temos vida eterna. Se descobrimos o que está roubando o nosso tempo, conseguimos podar essas coisas, conseguimos arrancar essas coisas e conseguimos ter vida plena. A gente usufrui, a gente goza, a gente se alegra mais dos momentos em que Deus nos proporciona. Esse momento em que eu estou aqui junto com vocês, existem pessoas que estão lá do outro lado da Europa desejando ter isso aqui. O tempo em que nós estamos é tempo de paz, o tempo em que eles estão é tempo de guerra. Perceba se eles estão querendo estabelecer um tempo de guerra. Perceba se eles estão querendo estabelecer um tempo de paz. Vai morrer, porque é contra-ataque, é guerra, é luta. Então nós precisamos definir isso na nossa mente. Precisamos arrancar coisas que andam roubando o nosso tempo. Precisamos cortar, podar coisas que andam tomando o nosso tempo. Porque se no tempo de crescimento, presta atenção, se no tempo de crescimento existem coisas que estão roubando o meu tempo de crescer, vai haver consequências. Porque esse tempo vai acabar. E vai chegar o tempo do aprendi. Se eu deixo isso que roubou o meu tempo de crescimento no tempo de aprendizado, vai crescer. Isso só vai, enfim, vocês compreenderam? Então, qual que é a primeira esfera que a gente precisa identificar? A esfera do tempo. Qual é a melhor forma para eu conseguir trazer uma transformação na minha vida cristã, na minha mente cristã? Qual que é a melhor forma? Descubra o que anda roubando o seu tempo em Deus.
Descubra o que é que anda tomando o seu tempo em Deus. Descubra o que é que anda te assaltando em Deus. Voluntariava demais, fazia demais, estava na obra, estava com todo o coração. Opa, parou, o que está acontecendo? Não, eu vinha, mas não venho mais. Não, eu fazia, não faço mais. Não, eu me entregava, não entrego mais. Não, eu doava, agora não me dou mais. Então por que voltou a parar? Não pode parar. A vida com Deus, ela é constante. A vida com Deus, ela é progressiva, ela não para, ela vai. Ela dá um momento de 2 passos para trás, 3 passos para trás, mas depois há um salto para frente. O que está acontecendo? Eu preciso identificar o que é que anda roubando o meu tempo. Eu estou sendo muito redundante aqui nesse negócio de tempo, porque o Espírito Santo está me insistindo a falar isso. O Espírito Santo está ampliando o meu coração para esse lado, porque existem pessoas que estão na fase de se alegrar, e porque foi ferido há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, 4 meses, 5 meses atrás, está paralisando, está ficando parado no tempo. As coisas estão evoluindo. Daqui 2 anos, 3 anos, essa parede não vai existir mais, vai ampliar para lá, o negócio vai crescer, a galeria vai se expandir, a iluminação vai aumentar, o som vai amplificar, a iluminação vai crescer, voluntários vão aumentar, a vida da igreja vai frutificar. E você continua parado em 2020, no ano da pandemia, está paralisado na crise. O vírus já passou, o vírus já ficou preso, a máscara já não existe mais, todo mundo já foi imunizado e você está estagnado. Tem alguma coisa aí que Jesus precisa arrancar? Existe algo aí que Jesus precisa tirar. Eu não sei se é um antidepressivo, eu não sei se é uma mágoa, eu não sei se é uma rincha, eu não sei se é um sentimento de falta de perdão, eu não sei se foi um abuso sexual, eu não sei se foi um olhar mal olhado, eu não sei se foi um puxão de orelha mal puxado, não me interessa, mas Jesus está trazendo ao nosso coração e nos dizendo: é tempo de poda, encerra isso, porque eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova temporada, eu tenho uma nova estação, e você precisa produzir. Tem muita energia em você, tem muita graça de Deus, tem muita sabedoria que precisa fluir através da tua vida, tem muito ensinamento que precisa fluir através da sua vida, tem muito amor que precisa fluir através da sua vida, tem muita coisa que precisa acontecer através de você, e algumas coisas precisam ser podadas do meu pensamento, podadas do meu coração, precisa ser arrancado, precisa ser tirado. Por mais bonito que elas sejam, tem que ser arrancado. E se alegre. Se alegre. Se alegre porque Jesus está pedindo para você cortar um fruto e não um galho. Se alegre porque Jesus está te dando um diagnóstico de uma coisa que está roubando. Ele não está falando que é o galho, isso aí está parado há muito tempo, viu? Desde que foi plantado, não gera, não produz, não dá folha, não faz nada, arranca isso. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de um galho que dá fruto, tem força, tem energia, tem potencial, produziu, continua produzindo, diminuiu a produção, parou a produção, não produz mais. Existe alguma coisa nessa planta que anda roubando a energia. Por que ela parou de produzir? Por que ela parou de frutificar? Alguma coisa na matriz precisa ser alterada. Então, se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, eu te daria esse: senta com o Espírito Santo e identifica no seu coração o que precisa ser podado, o que precisa ser cortado, para que essa temporada, para que essa fase que você está vivendo, para que esse tempo que você está vivendo seja encerrado, seja concluído, e você passe
para o próximo nível, para a próxima estação, para a próxima temporada, para o próximo momento, para a próxima situação, para o próximo nível de amor, para o próximo nível de graça, para as novas oportunidades, para os novos momentos, para um novo ano, para um novo tempo. E não se engane, viu? Ele nunca vai te tratar como te tratou no verão, como ele tem que te tratar no inverno. Ele nunca vai te tratar no inverno como ele deveria te tratar no outono. Ele nunca vai te tratar no outono como ele deveria te tratar no verão. Por quê? Porque ele obedece ciclos, temporadas, estações, momentos, situações, e ele precisa te levar para essa nova fase, para esse novo espaço de dependência, para esse novo espaço de confiança. Eu sei que você está só nos artelhos, só no calcanhar, mas ele quer te levar para o nível do joelho, ele quer te levar para o nível da cintura, ele quer te levar para um nível onde já não dá mais pé e tem que ser só braçada. Mas os meus braços já se cansaram, eu já nadei demais. Eu sei, ele é aquele que envia reforço, viu? Para dar continuidade nas braçadas, para dar continuidade no nado, para dar continuidade sobre essas ondas, sobre essas turbulências. Ele envia reforço, ele envia ajuda. Por quê? Porque você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, você precisa continuar. Para a gente ir para o final, segunda área da nossa vida que nós precisamos identificar, coisas que precisam ser podadas. Áreas das nossas emoções e sentimentos. Deus, ele é um Deus que tem emoções, sentimentos. Deus, ele é um Deus que reflete isso em nós. Ele é tão Deus que ele nos faz desenvolver um sentimento para a gente poder amar quem a gente odeia. Só ele faz isso. Ele é tão Deus que ele colocou em nós um sentimento de amar o próximo, de abençoar o próximo, depois que a gente começa a amar nós mesmos. Por quê? Porque esse é o método de relacionamento com ele. Não é o método de relacionamento com Deus, não é eu me relaciono com Deus, depois me relaciono com o meu próximo e depois me relaciono comigo. Essa conta nunca vai fechar no mundo espiritual. Essa conta nunca vai fechar no coração de Deus. Por quê? Porque primeiro, para a gente se relacionar com Deus, você precisa entender quem você é. Por quê? Porque se você não compreende quem você é, você não entende quem Deus te fez. Por quê? Porque primeiro você precisa se amar. Se você não se ama, você não ama o. Se você não ama o, como amarás a? Entendeu? Então, dentro dessa área emocional, sentimental, eu preciso regular isso. Eu preciso definir, eu preciso acertar. Se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não consigo amar o meu próximo. Se eu não amo o meu próximo, eu não consigo enxergar Deus. Mas é porque eu adoro a Ele, eu oferto a Ele, eu entrego a Ele. Pode ser um Deus segundo a sua versão, mas não o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia te ensina: ama você mesmo. Amando você mesmo, você ama o que eu criei. Amando o que eu criei, não terás dificuldade de amar o que parece contigo. Metida, hein? É porque você é metida também, miserável. Já viu? Viu? Entrou na igreja, nem me cumprimentou. Você já fez isso.
Não gosto dele. É porque não bateu, né? O problema não está com a roupa dele, não está no cabelo dele, não está na marca que ele usa, não está no Instagram dele. Ó, caiu o trem. O problema não está no batom dela, o problema não está no nome, o problema não está na voz dele, está em você. E você precisa se amar. Você precisa se querer. Você precisa se valorizar. Você precisa investir em você mesmo. Você precisa abençoar você mesmo. Porque auto-orgulho não é, irmão. Você está abençoando aquilo que Deus cria. Se ame. Entendo o que eu vou falar? Entendo o que eu vou falar, porque eu tive essa crise. E quem me tirou dessa crise foi uma professora possuída pelo Espírito Santo. Existem pessoas, presta atenção, existem pessoas que já entendeu, irmãos. Existem pessoas que já entendeu que elas não são bonitas aparentemente. Concordo, não tenho uns lábios igual você tem, não tenho uma sobrancelha bonitinha igual você tem, não tenho um cabelo igual você, não tenho uma pele igual você tem. Tá aqui, só mesmo. Parece que eu acabei de chegar da guerra, todo rasgado, todo marcado, todo estranho. Eu tenho ciência disso. Tem pessoas que sabem, irmão. Não, eu sei, eu sou feio. Estava conversando com o irmão lá da igreja, assim, com um jovem. Pastor, eu sei que eu sou feio. Eu sei que meu rosto é igual uma jaca. E eu estou conformado com isso. Mas a maior beleza, pastor, de tudo isso, é que eu não tenho dificuldade de amar quem é mais bonito que eu. Porque eu sei que ele tem a mesma essência. Falei, pronto. Para matar, Jesus leva. Existem pessoas assumidamente sabendo que é feia e é mais bonita do que quem é bonito e tenta fingir que não é. E vice-versa. Existem pessoas que se acham bonitas e não é. Eu tenho um primo que ele tem um olho verde. E aí no Instagram dele ele só posta foto do olho. Eu falei, tira a foto da barriga, miserável. Porque você já casou, você já não é solteiro mais. Posta a foto do corpo inteiro, não para de postar só do olho. Ele fala, você não vai para o céu não, velho. Deus não te ama não. Eu falei, me ama, porque eu te amo. Então essa esfera da área emocional e sentimental, eu preciso definir. Eu preciso tirar coisas dessa esfera, dessa área, para eu encerrar ciclos, estações na minha vida. Existem áreas nas minhas emoções, existem coisas na minha área sentimental que eu preciso arrancar, literalmente cortar. Números, capítulo de número 13, versículo de número 38, vai contar a experiência que Moisés manda os espias. Vocês lembram? Manda os espias para ir olhar a terra, os espias voltam. Moisés, realmente a terra é boa, é uma maravilha, dá fruto, é top de linha, coisa maravilhosa, Moisés. Só que é o seguinte, os homens que habitam na terra são homens grandes, são homens ferozes, são homens fortes. Aí para estragar tudo, os homens vão dizer o seguinte, Moisés... E como se não bastasse, nós, aos olhos deles, somos como, vocês lembram? Somos como gafanhotos. Somos como os insetos. Nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Aí o abençoados vai dizer o seguinte, e realmente... Nós, olhando para nós mesmos, dizemos que somos pequenos demais para enfrentar eles. Só que eles se esqueceram. Do quê?
de que o diagnóstico que Deus está dando para Moisés é um reflexo de quem Deus é no povo. Moisés entra, vê a terra, se a terra tem fortaleza ou se a terra tem cabana. Entra na terra e veja se a terra possui homens grandes ou homens pequenos. Por que isso, Deus? Você vai entender no final. Lá no Caleb eu vou me revelar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos, que enquanto está havendo essa discussão do que é grande, de quem é pequeno e quem é grande, Caleb se levanta, se posiciona, dá o grito e diz: olha, acaba, parou, levantamos, nos erguemos e possuamos aquilo que é nosso por herança. Ele está dizendo: quem nos deu é maior do que eles, quem nos confiou é grande e maior do que eles. Deus está dizendo para Moisés e o povo o seguinte: escuta, eu não dou nada a vocês daquilo que não se pareça com vocês. Se o inimigo é grande, é porque eu sou grande em vocês e maior do que eles. Eu não vos dou desafio menor do que vocês, eu só dou coisas compatíveis a vocês, eu só coloco desafios do tamanho de vocês, não porque vocês são grandes, mas porque eu habito em vocês. Aleluia! E o que é que eu preciso arrancar, Francis? Pessoas negativas, pessoas que ficam potencializando Golias, pessoas que ficam potencializando filisteus, pessoas que ficam potencializando o problema. Arranca isso da sua vida, arranca isso da sua casa, arranca isso do seu casamento, arranca isso do seu ministério, corta isso do seu relacionamento, da sua vida emocional, da sua vida sentimental, tira isso do seu ciclo de amizade. Por quê? Porque é bem provável você pode estar estável em Deus, mas se tiver alguém duvidoso a respeito de Deus na tua vida, você pode tropeçar, você pode cair, você pode se machucar, e para que o plano de Deus te alcance, você precisa continuar andando sobre as águas, olhando para os olhos dele, olhando para a mão dele, confiando nele, acreditando na palavra dele, acreditando naquele Deus que te chamou. Arranca isso, tira essas pessoas. Para a gente encerrar, fique de pé. Vocês estão aí? Para que haja uma mudança na minha mente, eu preciso encerrar. Vocês estão aí? Para que haja uma mudança na minha mente, eu preciso encerrar as... Vamos, não é pecado, pode falar. As etapas, fases, temporadas, momentos, situações. E para que eu consiga encerrar as fases, as etapas, eu preciso podar coisas. E aqui eu estou te dando do que é que você precisa podar para que os ciclos se fechem. O que é que eu preciso podar? Aquilo que anda roubando o meu tempo. O que é que eu preciso podar? Pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que não vê Deus como a Bíblia fala, como a Bíblia mostra, pessoas que não se submetem, pessoas que não são obedientes à palavra, pessoas que não ouvem a voz do seu pastor, pessoas que não ouvem o coração do seu pastor, pessoas que não vejam o que o seu pastor veja. Tira isso. Porque Deus, ele não quebra princípios. Deus, ele não quebra. Para a gente encerrar, a terceira coisa, terceira área da nossa vida, que nós precisamos cortar, podar, está em Isaías, capítulo de número 43. Não precisa abrir. Se o telão puder projetar, amém. Se não, só ouça. Isaías capítulo de número 43, versículos número 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas,
nem considereis as coisas dos tempos antigos. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 18, está estabelecendo decisões e ações. Ações e decisões. Existem coisas que eu preciso mudar. E que coisas são essas? Olha o que ele vai trazer e vai falar. Deixem as coisas que ficaram no coisas mortas. Coisas que já não são vivas. Coisas que aconteceram já não acontecem mais. Coisas que foram vivas já não estão vivas. Coisas mortas. E o que é coisa mortas? Coisas mortas é como se fosse um parasita na nossa vida. Coisas mortas, tudo que é morto, querido, presta atenção. Tudo que é morto não te acrescenta e nem te diminui. Tudo que é morto não te faz andar e nem te faz voltar. Tudo que é morto é como se fosse um parasita. Só toma a sua energia, só toma a sua atenção, só toma a sua força, só toma a sua visão. Por quê? Por que ele está falando? Esquece as coisas passadas e não considera as coisas que estão lá atrás. Porque ele está dizendo, porque você está vivendo o tempo, o hoje, o agora. E toda vez que você pega o tempo de hoje e põe no tempo lá atrás, no teu presente hoje, você não tem força suficiente para vivê-lo. Você já percebeu que toda pessoa que está agarrada no passado, ela é acumuladora? Acumula coisa demais. Compra bicicleta, não precisava comprar bicicleta, comprou bicicleta. Por que comprou bicicleta? É porque meu pai deu a minha para o meu irmão quando eu tinha 6 anos de idade. Compra videogame, não joga videogame, para que comprou? Aí a mulher fica pegando, era para ter comprado a sandália, era para ter fazido minha unha em gel, era para ter... Por que comprou? Tá aí na estante parado, dando poeira. Apegado lá atrás. É porque eu não tinha condições de comprar, agora tem. Pegado. E toda pessoa que ela é acumuladora, ela tem dificuldade de viver o presente, de viver o hoje. Toda pessoa que ela é acumuladora, toda pessoa que ela acumula coisa demais, é porque ela tem ausência no seu presente. O que Jesus está nos dizendo nessa noite? Eu preciso encerrar um ciclo na tua vida. E esse ciclo, ele se estendeu, era para ser encerrado em 2021, ele se estendeu para 2022. Eu preciso fechar isso na tua vida, mas eu preciso que você corta isso que está morto, isso que anda roubando a sua atenção, isso que anda roubando a sua oração, isso que anda roubando coisas que era para você tomar decisões, ações que era para você ter, decisões que era para você ter, você não consegue. Por quê? Porque existem coisas mortas que estão te trazendo dificuldade. De olhos fechados, coloque a mão no seu coração, no nome de Jesus. Olhos fechados, coloque a mão no teu coração e confia agora no que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Libere a sua fé agora naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Libere a sua fé agora na vida do Espírito Santo. Libere a sua fé agora no Deus Pai. E começa a dizer: Espírito Santo, eu estou encerrando hoje isso. Espírito Santo, esse sentimento de ódio, de raiva, eu libero ele hoje, eu arranco ele hoje. Eu entendi que o que o Senhor quer fazer na minha vida não é o Senhor que está tardando, é eu que estou te atrapalhando, mas hoje eu estou cancelando esse luto, eu estou acabando com esse luto. Oh, labarácia, camaducumundúcia,
se acalavarga de guerra, se de gundundúncia, gabadai. Eu cancelo hoje esse luto para viver esse tempo de alegria que o Senhor tem para minha casa, que o Senhor tem para os meus filhos. Eu sei que a pandemia levou ela, mas agora eu entendo que o Senhor tem um tempo de alegria para minha casa, para minha vida, para minha família, para os meus filhos. E eu te libero, Jesus. Eu te libero, Pai. Eu te libero hoje a começar uma nova estação na minha vida. A começar, eu vejo cântico de pássaros e dizendo: a primavera chegou, a primavera chegou. Então se alegre, porque o tempo de chorar acabou, o tempo de se alegrar se inaugura hoje. É tempo de estação de se alegrar, é tempo de estação de se alegrar.